Pessoal, o julgamento do Sérgio Moro está sendo um dos assuntos mais comentados devido à sua singularidade, ou seja, pode abrir uma eleição fora de época e abrir novamente uma disputa PT-Bolsonaro. E isso porque se o Sérgio Moro for cassado, tem gente do PT, tem gente da ala bolsonarista querendo aí uma vaga no Senado do Paraná. Vamos lá. Olha só. O caso está em empate. Por enquanto está suspenso o julgamento. Provavelmente deve voltar ainda essa semana. Mas o desembargador indicado por Lula vota pela cassação do Sérgio Moro e empata o julgamento em 1-1. A sessão foi suspensa por enquanto. E aí, lembrando que o relator do caso ele já tinha votado contra a cassação do Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou na tarde desta quarta-feira o julgamento que pode culminar na cassação de Sérgio Moro, investigado por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Na última segunda-feira, o relator desembargador Luciano Carrasco Falavinha votou contra a perda do mandato do ex-juiz da Operação Lava Jato, sob o entendimento de que não foi provado o abuso, Caixa 2 e nem corrupção por parte do Sérgio Moro. E assim, é tenso, porque a gente vê hoje uma deturpação de algo que foi muito importante para o brasileiro, que é a Operação Lava Jato. O Sérgio Moro, enquanto juiz, enquanto o cabeça da Operação Lava Jato, digamos assim, o cara que tinha maior visibilidade dentro da Operação Lava Jato, trouxe orgulho a muitos brasileiros. E assim, é um triste fim ao Sérgio Moro, que está quase que certa a sua cassação, mesmo que o TRE não faça a sua cassação, isso vai subir para o TSE. E no TSE vocês já sabem que a chance do Sérgio Moro ser cassado é gigantesca. É gigantesca. Bom, vamos lá. Outro assunto que a gente vai falar agora é uma publicação do Partido Novo. É um partido fazendo críticas aqui ao Alexandre de Moraes com base numa denúncia de um jornalista internacional. O Partido Novo publicou o seguinte: urgente. Jornalista americano revela arquivos secretos do Twitter e acusa Alexandre de Moraes de violar direitos constitucionais brasileiros. A Marina Helena também compartilhou essa publicação, ela que é candidata a prefeita pelo Partido Novo, escreveu o seguinte: documentos revelados pelo jornalista Michel Schellenberg revelam que o ministro Alexandre de Moraes violou direitos constitucionais de cidadãos brasileiros, segundo o jornalista Moraes. Exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. Exigiu acesso a dados internos do Twitter em violação a leis brasileiras e à política da empresa. Censurou, sem direito à defesa, postagens no Twitter de deputados federais. Procurou transformar as políticas públicas de moderação de conteúdo no Twitter em uma arma contra apoiadores do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, e aí ela citou aqui a matéria, eu dei uma lida na matéria e é exatamente isso que o jornalista fala sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso coincide hoje com o lançamento do grupo ali de combate à fake news, que o próprio Alexandre de Moraes citou, e falou de questões sobre o combate à desinformação. Segundo uma publicação feita no jornal Metrópolis, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que ele vai fazer um trabalho de combate à desinformação pelo TSE e de que eles vão, a partir de então, dar o norte do que o eleitor pode ou não ter de acesso à informação e vai ser poupado da desinformação. É preocupante a fala do ministro, dá uma olhada. Então é com grande satisfação que se junta a nós agora também a Polícia Federal. E da mesma maneira, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União será o nosso, eu brinquei com o ministro Messias, o nosso braço jurídico do SIED para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral quando não houver esse cumprimento imediato. Se comunicados as plataformas, nos termos da resolução, não retirarem imediatamente, além das sanções administrativas, sanções
pecuniárias, a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições corram com tranquilidade. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso Centro Integrado pretende prevenir. É um órgão eminentemente de prevenção, para evitar que haja necessidade da repressão, é um órgão eminentemente de prevenção. Quando acionado, como foi, e retirada os perfis, aí comunicaremos, como já fizemos, à Polícia Federal para descobrir aqueles que estão tentando manipular a vontade do eleitor. Então, E aí ele cita aqui abertamente manipulação da vontade do eleitor por parte daqueles que publicam o conteúdo aqui, que vai ser a partir de então monitorado, agora também pela AGU e também pela Polícia Federal. Pois bem, um grupo de juristas que argumentam veementemente que isso é uma censura, né? Ou seja, a observação prévia do que se pode dizer ou não é caracterizada como uma censura. Então tem uma ala jurídica muito forte que argumenta que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma espécie de censura velada. O Alexandre de Moraes rebate dizendo que não é censura, que é uma prevenção, mas na prática tá estranho tudo isso aí. Outra pessoa que teve um dia difícil hoje do governo Lula foi o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Diga-se de passagem, um dos preferidos do Lula, né? Ele que é do PT. A Polícia Federal vê indícios de participação de ministro de Lula na compra fraudulenta de respiradores. Então, o caso da pandemia ainda, na compra de respiradores, houve uma aquisição de produtos numa licitação de 48 milhões de reais. E a PF viu indícios aqui de corrupção e resolveu indiciar, ou abrir uma investigação contra o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, ministro do governo Lula. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi citado em delação premiada durante a investigação da Polícia Federal. A corporação encontrou informações que ligam o ministro a contratos irregulares, no valor de 48 milhões para a compra de respiradores durante a pandemia. Rui Costa foi governador da Bahia entre 2015 e 2022. Então, a acusação aqui é enquanto ele ainda era governador. E ele foi citado aqui na Polícia Federal num outro caso aqui que chegou até o nome dele. O contrato para a compra de 300 respiradores importados da China foi assinado em abril de 2022, no início da pandemia de Covid-19. Embora pagos antecipadamente, eles nunca foram entregues. Os aparelhos seriam distribuídos para os estados que compunham o consórcio Nordeste, que tinha Rui Costa como presidente. E aí é tenso, né? 48 milhões de reais, compros de respiradores da China e que não foram entregues. Então, assim, é algo gritante, assustador, e é óbvio que a Polícia Federal tem que investigar essa situação. O Guilherme Amado também tratou do caso, alvo de delação. Rui Costa se queixa de diretor da PF no governo Lula. Citado em uma delação premiada, que ligou os desvios milionários na compra de respiradores durante a pandemia, como publicou o jornalista Aguirre Talento nessa quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem se queixando desde o início do governo do inquérito aberto em 2020. Costa já se manifestou a integrantes das gestões Flávio Dino e Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, descontentamento com as apurações em torno do caso, que remete à época em que era governador da Bahia e presidia o consórcio Nordeste. Então, assim, situação complicada para ele agora, porque agora a Polícia Federal está investigando ele. Isso aí é mais uma pancada para o governo Lula, né? Porque ele é um dos principais ministros do Lula, um dos preferidos do Lula, como já causou, inclusive, muita discórdia e inveja de outros ministros que criticam que ele é um ministro truculento e difícil de lidar. Então, inclusive, ele e o próprio Flávio Dino já tinham atritos, segundo informações do jornal Metrópolis, mas agora ele está oficialmente investigado pela Polícia Federal e é lógico que isso vai ser uma dor de cabeça para o governo Lula.
Outra matéria também do jornal Metrópolis: militar que ficou em silêncio à Polícia Federal apela a Moraes para depor de novo. Você lembra do caso da Operação Tempus Veritatis? Vários militares foram para serem ouvidos, alguns ficaram em silêncio e alguns resolveram fazer uma delação premiada ali. Foi o caso do comandante à época, o Freire Gomes, do caso da aeronáutica também, o Batista, que falaram sobre um possível golpe por parte do Bolsonaro. Agora os militares que ficaram em silêncio querem falar, tá? Investigado e alvo de busca e apreensão na Operação Tempus Veritatis, o tenente-coronel do Exército, Ronaldo Ferreira de Araújo Júnior, ficou em silêncio quando foi chamado a prestar depoimento à Polícia Federal em 22 de fevereiro. Ao longo de março, no entanto, a defesa dele mudou de estratégia e passou a pedir uma nova oitiva à Polícia Federal. Nessa quarta-feira, Alexandre de Moraes foi acionado pelos advogados. A primeira solicitação foi enviada à PF em 13 de março. A polícia respondeu que não havia previsão para a realização de audiência do militar. Caso haja necessidade de ouvi-lo dentro dos autos, faremos contatos e alinharemos uma data, afirmou a escrivã à defesa. Na última quinta-feira, os defensores insistiram à PF pelo agendamento e propuseram data de 24 de maio, mas, segundo afirmaram, a Moraes não tiveram respostas. Ou seja, agora os militares todos querem falar sobre a questão aí de um possível golpe do Moraes, do Bolsonaro para o ministro Alexandre de Moraes, e até como uma forma de se blindar, né, de se proteger sobre essa situação. Que os militares que estão falando ali contra o Bolsonaro, alimentando a tese de um possível golpe, estão fortalecendo essa tese aí, estão hoje poupados de irem para a cadeia, de ir para a prisão. Vamos lá. Outra questão que a gente precisa discutir. A Carla Zambelli fez uma publicação aqui sobre a paralisação dos profissionais federais, né, dos professores federais. Lula traiu sua base, está derretendo e seus próprios apoiadores, né, entre os seus próprios apoiadores. Está em queda livre e a Dilma começou assim. Olha só esse trecho aqui da Jovem Pan que a Carla Zambelli compartilhou. Dá uma olhada. Após 8 meses de negociações sem acordo sobre as reivindicações de reajuste salarial e reestruturação de carreira, profissionais da educação anunciaram uma greve nacional por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira. Atenção, hein? A data será marcada por atos e mobilizações em todo o país. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, na última reunião de negociação, a proposta do Planalto de reajuste para 2024 foi de 0%. Você, Roberto Mota, o governo oferecendo 0% de reajuste e os servidores anunciando: vamos parar, greve geral. O que a gente pode esperar, hein, Mota? Mais uma notícia que me pegou de surpresa, Caniato. Mais uma notícia onde eu fico procurando a pegadinha, né? O Sindicato de Servidores Federais brigando com um governo que tem alma sindicalista. O ministro do Trabalho é um sindicalista de carreira, né? Um governo que não tem nenhuma vergonha, nenhuma preocupação em gastar dinheiro, né? Tem 16 bilhões aí para a Lei Rouanet, não é isso? Isso. É bilhão para cá, bilhão para lá, e aí greve dos servidores federais. Agora, a gente precisa reconhecer a importância dos profissionais da educação. Agora, por qual razão o governo não entende que seja possível? É uma questão orçamentária, pura e simples? Importância para quem, Caniato? Importância para quem? É isso que a gente tem que se perguntar. Será que as pessoas que têm as rédeas do país na mão enxergam a ignorância como inimiga ou como aliada? Universidades que sejam administradas por pessoas competentes, preparadas, professores com formação acima da média, capazes de passarem conhecimento acima da média para os seus alunos, professores que entendem que não cabe a eles o papel de doutrinação para um lado ou para outro, que a eles cabe o papel de ensinar, preparar jovens para a vida real. Isso tudo, infelizmente, não é valorizado. Isso tudo se torna uma ameaça, porque até hoje se olha para esta massa de jovens, assim como Joe Biden enxerga e o Partido Democrata enxergam nos Estados Unidos. É a massa de manobra.
E a massa de manobra, ela existe a partir do culto à ignorância. Então, não reajustar salário de professores, de funcionários da educação, reflete simplesmente a realidade, não só de um pensamento, mas de um projeto em curso. Após Eu acho que nada mais, nada menos do que o que foi dito pelo Beraldo aqui é um projeto em curso. A esquerda, que está no poder, ela não quer uma formação crítica da economia como ela é. Então, assim, o mínimo que você deveria ensinar nas escolas hoje é economia. O mínimo que você deveria ensinar nas escolas é o empreendedorismo, é saber lidar com o dinheiro para que no futuro nós não tenhamos cidadãos dependentes do Estado, sanguessugas do Estado, que vão trocar o benefício em troca de voto. Então, este é o modelo, este é o padrão existente dentro do sistema hoje. Infelizmente, é isso aí que nós temos à frente, tá? Vamos lá, matéria internacional. A Maria Corina, que é a opositora do Maduro, ela resolveu convocar um protesto mundial contra Maduro. A principal liderança de oposição à ditadura socialista da Venezuela, ex-deputada Maria Corina Machado, convocou um protesto mundial contra as restrições eleitorais impostas por Nicolás Maduro e aliados. Ela promoveu a mobilização por meio de um vídeo postado no seu perfil do X, que é o antigo Twitter. Então, ela quer uma mobilização, ela quer a manifestação de lideranças contra Maduro. E assim, hoje a gente sabe que manifestar contra Maduro é chover no molhado. Não adianta. Manifestação, notinha de repúdio, discussão, isso não vai levar a nada. Mas é o que eles têm para fazer. Então, assim, tá certa Maria Corina em cobrar, em questionar, é o que eles têm para fazer. Mas a gente sabe muito bem que no final das contas, infelizmente, não leva a nada. Vamos lá, outra matéria importante, publicada no jornal Metrópolis. Você deve lembrar do tapa na cara que um deputado levou do presidente do PT, né? O vice-presidente do PT, o Quaquá, que deu um tapa no rosto de um deputado. A Procuradoria-Geral da República pegou muitos de surpresa, requereu a investigação de Quaquá por tapa em deputado bolsonarista. E assim, o tapa foi nítido, né? A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Ministério Público Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal Washington Quaquá por ter dado um tapa no rosto do colega Messias Donato, do Republicanos, e agredido verbalmente outros políticos durante uma sessão do Congresso em dezembro passado. À época, Donato chegou a registrar um boletim de ocorrência e afirmou ter sido vítima de injúria real, que ocorre quando, para ofender ou desrespeitar alguém, o ofensor utiliza violência ou via de fato. E aí também corre um processo no Conselho de Ética que a gente sabe que no final das contas sempre acaba em pizza, né? E o Messias Donato chorou no plenário da Câmara dos Deputados, mas enfim, no final das contas a gente sabe que o Brasil é o Brasil e sempre acaba em pizza, se for da esquerda. Porque se esse tapa tivesse sido dado por um deputado da direita em alguém da esquerda, mas o assunto seria muito, muito diferente. Por fim, a gente já falou disso 3 vezes e a gente vai citar aqui de novo. José Dirceu no Senado. Por que a gente tá citando? É o retrato da República, né? É o retrato do Brasil de hoje. Dirceu no Senado. Nosso papel para consolidar a democracia é fazer uma revolução social no Brasil. E eu tenho medo desse discurso vindo de uma pessoa da esquerda falando em revolução, né? O petista multicondenado José Dirceu discursou na tribuna do Senado Federal na manhã desta terça-feira, durante uma sessão em celebração à democracia brasileira. O ex-deputado federal e ex-ministro da Casa Civil de Lula retornou ao Congresso Nacional após 19 anos de cassação do seu mandato. E aí, o discurso dele foi preocupante, o discurso dele ecoa no som do pensamento esquerdista, de uma revolução onde os ricos são maus e os pobres são massa de manobra. Essa é a grande realidade. Então, assim, é preocupante para quem ouviu. E, assim,
falta pouco para eles reinserirem o José Dirceu num todo aí na política. Logo, logo vai sair candidato aí, ou a prefeito, ou provavelmente nessas eleições ainda, ou já em 2026 ele tente voltar aí ao Congresso Nacional. Ele que está atuando aí como uma liderança e acho que, se eu não me engano, vai atuar até como marqueteiro do próprio Guilherme Boulos, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês. Fechado? Grande abraço. Vejo vocês amanhã.